Efésios, carta de Paulo aos Éfesos, capítulo 4, versículo de número 1 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Éfesos. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo o que, pessoal? Digno da vocação. Grife aí. Digno da vocação a que foste chamados. Quantos creem que foram chamados para serem dignos de uma vocação espiritual? Levanta a mão. Irmãos, a palavra vocação está ligada a uma formação. Amém? Com toda a humildade, veja como que a gente consegue caminhar de forma digna para essa vocação espiritual. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também bem foste chamados, como um só Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age no meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Isso está lá em Salmo 68, viu? Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas, diga comigo, ao aperfeiçoamento dos santos. Veja que ele fala em aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, diga comigo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga, Pai, esta é a tua palavra, fala ao meu coração, em nome de Jesus. Diga bem. Pode sentar. Queridos irmãos, nós entendemos pela palavra de Deus o que o apóstolo Paulo está chamando ao aperfeiçoamento. E quando ele fala em aperfeiçoamento, ele fala do congraçamento de uma vida cristã dentro dessa formação de corpo. Veja que ele começa a falar que há uma necessidade que todos nós percebamos, um esforço. Não há como você se tornar igreja sem não se esforçar. Tem que haver um esforço da nossa parte. Um esforço não somente de estar na igreja, mas de ser igreja. Amém ou não amém? Porque a gente às vezes diz que é esforço vir para o culto. E vir para o culto não é esforço, é para ser prazer. Amém? Agora, o esforço mesmo que Paulo chama é para a unidade da fé, para o pleno conhecimento da graça, para o pleno conhecimento de Cristo. Isso requer de nós uma desenvoltura, requer de nós realmente um trabalhar. Veja que quando fala em salvação, a Bíblia fala em caminho estreito, em porta estreita,
fala em caminho único, porque ele diz: eu sou o caminho. Então, o caminhar com Deus, o caminhar em Cristo, requer de nós um esforço. Quando lá em Hebreus fala de nos achegarmos a Deus em plena certeza de fé, lá em Hebreus capítulo 10, do 19 em diante, fala de chegarmos a Deus em plena certeza de fé, com o coração limpo, puro, com o corpo lavado com água pura. Quer dizer, é um esforço, e diz assim: e não demovais da visão do congregar, Hebreus 10, 27, como é costume de alguns. Não se afaste da congregação, como é costume de alguns. Quanto mais o tempo se aproxima, a gente tem que estar mais firmados na congregação dos santos, amém? E essa palavra do apóstolo Paulo, ela nos traz também essa compreensão. Por quê? Porque ele diz aqui, esforçando-nos, versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E ele fala que todos nós temos que nos esforçar em preservar isso, essa unidade. E ele fala que nós temos que perceber aqui no versículo de número 13, qual é o final disso. Até que cheguemos à unidade da fé. Veja, uma unidade de fé plena em Cristo, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Não é de um conhecimento parcial, pequeno, mas é do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Veja que ele usa a palavra perfeita, ele chama você para perfeição. Aqui no versículo anterior ele ainda diz assim, 12, leia comigo: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Não são aqueles de parede, não. Aquilo não está no nosso meio, amém? Esses santos são os que separam-se do mundo para viver Cristo. E ele fala que os que são santos, ou seja, os que estão separados do mundo, tem que ser aperfeiçoado. E aperfeiçoado segundo a visão do homem? Não, segundo a plenitude da graça na unidade da fé. Ele diz assim: ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade de Cristo, à medida da estatura da plenitude, não minha, mas de Jesus. Veja que é um conceito ascendente, é um conceito que me translada, que me transpõe, que me eleva, que faz com que eu deixe de ser natural para ser espiritual. É um conceito que não me deixa duvidar sobre a questão de quem eu sou e de quem eu tenho que me tornar, tá? Então, às vezes fatalmente a gente acha que pode viver os conceitos de Deus aos nossos moldes. Mas se nós fôssemos perfeitos, se nós fôssemos puros, se nós fôssemos santos, já no nível da perfeita varonilidade de Cristo, já na estatura dele, não precisaríamos mais de outra coisa. Mas ele está falando que nós temos que chegar lá, amém? Se eu tenho que chegar lá é porque eu ainda não sou. Se eu tenho que alcançar lá é porque ainda não alcancei. E Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu esqueço do que ficou para trás para prosseguir para o alvo, que é Cristo. Então eu não posso achar que já alcancei ou que sou perfeito. Por isso, todos nós temos que olhar um para o outro aqui como igreja e dizer: irmão, você ainda tem que se converter, amém? E eu digo para você, diga assim para o seu irmão: você tem que se converter. Diga bem alto: você tem que se converter. Agora diga assim: bispo, pode dizer bispo? O senhor tem que se converter. Diga para mim, vai, o senhor tem que se converter. Sabe por quê? Porque ninguém é convertido, a gente está em processo de convertimento. Quando Jesus transformou água em vinho, ele fez a transformação total, a água em vinho. Nós ainda não fomos transformados totalmente. Por isso que a salvação requer de nós a compreensão de um ato contínuo e não de um ato único. Eu não fui salvo porque aceitei Jesus. Eu fui remido quando eu aceitei e entreguei minha vida para Ele. Aí eu fui remido, ou seja, o sangue dele veio sobre mim.
Mas a salvação ali pretérita, ela não é a única. Eu fui salvo lá atrás por uma entrega que eu fiz em arrependimento sincero, genuíno. Agora, se eu fiz lá atrás essa entrega total, corpo, alma e espírito, agora eu tenho que caminhar em novidade de vida, em santificação, em purificação, para ser regenerado. E o nome disso é salvação presente. Nessa salvação presente, veja, eu tenho que investir no meu aperfeiçoamento, na minha varonilidade cristã, na minha estatura, para chegar à estatura de Cristo. Eu tenho que investir, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me aproximar disso. Às vezes você se dá o desfrute de pensar que é Jesus que tem que ir até você, que é Deus que tem que falar com você, que é Deus que é o Espírito Santo que tem que agir em você, que tudo é Ele para você. Mas o verdadeiro cristianismo diz que é você para Ele. Jesus não disse eu vou até você, Ele disse vinde a mim. Amém? Ele disse vinde a mim, cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando Paulo fala em santificação na palavra, tanto aos Hebreus, na carta que a gente supõe que seja Paulo, aos Hebreus capítulo 10, como aqui verdadeiramente Paulo aos Éfesos, porque foi ele que escreveu essa carta aos Éfesos, como aos Colossenses, como aos Tessalônicos, e todas as suas cartas às igrejas de Corinto, ele vai falar sobre santificação como um ato contínuo, um ato regenerativo que o homem toma. Veja, quando ele fala a carta aos Romanos sobre isso, ele diz, eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês se apresentem, olha só, não é ele que se apresenta a mim, eu que me apresento a Deus, em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, e que isso seja, e que o vosso corpo seja um culto racional para Deus. Ele fala em que você, nós, temos que entender que nós temos que nos achegar a Deus em um culto racional, onde o nosso corpo, não é só o coração não, é o corpo também entra no negócio. Amém? Quem já viu o crente dizendo que Deus só quer o coração? Levanta a mão. Rapaz, Deus quer o teu coração. Deus quer o teu coração. Deus quer o teu coração. E eu brinco dizendo que Deus nem é cardiologista, nem é açougueiro, viu? Deus não quer o seu coração, Deus quer você. Deus quer o corpo, Deus quer a alma, porque o espírito já é dele. A Bíblia diz que quando você morre, o corpo vira pó, a alma ou vai para o Hades ou vai para o paraíso, né? E o espírito volta para Deus. Então eu não prego para salvar o espírito volta para Deus. Eu prego para salvar o corpo também, mas para salvar o corpo do pecado, eu tenho que salvar a alma do pecado. E não há fé sem pregação da palavra. A Bíblia diz em Isaías capítulo de número 53, como ouvirão se não há quem pregue, né? Então, e a Bíblia, Paulo diz assim, a fé vem pelo ouvir a palavra. Nós estamos pregando para que a tua alma, ela se convença, pelo Espírito e pela palavra, ela se convença de que você não é uma água parada, você não é uma pessoa que foi salva e ponto final, como dizem aí aqueles que defendem a hipergraça. Não, você não foi salvo e ponto final, você está sendo salvo do presente século. Paulo diz, e não vos conformeis com o presente século, mas renovai-vos no vosso entendimento. Para você perceber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que renovar no entendimento, você tem que buscar conhecimento, você tem que ser alvo da ação do Espírito e da palavra. Então, o ato regenerativo, que é santidade e purificação, é a segunda salvação que Deus faz na nossa vida. E essa salvação que Deus faz na nossa vida, irmão, ela não é uma coisa que aconteceu, que aconteceu é remissão. Essa regeneração, ela é dia a dia, diga dia a dia. Ela não é domingo a domingo não, ela é todo dia. Os romanos assumem o culto dominical. Os judeus guardam o sábado. Os cristãos todos os dias. Quer prova? Abra em Atos 2. Lá, eu vou só ler para você o texto para você entender isso. Mas eu quero que você se afeiçoe ao entendimento da graça nesse sentido, olha só. Aqui em Atos 2,
Quem achou? Diga graças a Deus. Olha só, versículo 42. Posso ler? Diz assim, ó, Atos 2, verso 42. E perseveravam em quê? Na doutrina. Olha só, hein? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E na comunhão. Como é que tem comunhão separado? Comunhão é junto. O nome aqui no original é koinonia, comunhão. No partir do pão e nas orações. Em cada alma, não é em cada espírito nem corpo, é em cada alma havia temor. O que é temor? Princípio de sabedoria. Mas o que é temor? Honra, respeito e obediência. Diga honra, respeito e obediência a Deus. De novo, honra, respeito e obediência a Deus. A diferença entre temor e medo é que o medo não traz obediência, não traz honra, nem traz respeito. Quando você tem medo de alguém, você não respeita o alguém. Você tem até raiva daquele alguém. Quando você tem medo de alguém, você não honra o alguém. Você é até falso com aquela pessoa. É só na frente, por trás você mete a tesoura. Quando você tem medo de alguém, você não obedece. Você faz por causa do medo. Depois você desfaz o que fez, porque você não está nem aí para aquela pessoa. E a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, porque Deus não quer que você tenha medo dele, Deus quer que você tenha temor. E o temor, sim, está ligado a respeito, honra e obediência. A gente não deixa de pecar, não deixa de estar no mundo ali fazendo as coisas erradas, porque a gente tem medo de Deus. Sabe, esse evangelho do medo não é o que eu prego, não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o evangelho do temor, onde eu honro a Deus, onde eu respeito Deus e onde eu obedeço Deus, porque eu estou em processo de edificação como corpo de Cristo. Porque eu estou em processo de aperfeiçoamento da graça. Eu estou sendo purificado, santificado pela palavra e pelo Espírito Santo. A palavra é água e o Espírito Santo é fogo. Amém ou não amém? Então, nesse processo de regeneração do meu homem pecador, do meu homem, da minha velha criatura, eu estou aprendendo a ter temor, a ter honra, respeito e obediência. Eu estou praticando temor e não medo. Quem entendeu isso? E aí é importante você perceber isso, porque tem muita gente lá fora que diz assim: ah, esses pastores ficam botando medo em vocês, né? Não, isso não é o evangelho, não é para botar medo. Eu vejo aí o pessoal que trabalha, a gente trabalha com libertação sem botar medo nos outros, entendeu? Tem gente que diz assim: ó, se você não der o dízimo, o bicho vai te pegar, não é assim? Se você não vier para a igreja, o cão te pega. Quem já viu isso? Não é assim? Irmão, pelo amor de Deus, isso aí é diabólico. Você está até cultuando Satanás com isso. Sabe por quê? Que você fica com medo do diabo. Aí o cara ainda bota Satanás para falar: e aí, se eles não vierem trazer a oferta, como é que vai ser? Ah, eu pego eles. Aí fica todo mundo com medo do Satanás, do diabo, do demônio lá. Gente, isso aí é o falso evangelho. No verdadeiro, o diabo não entra em evidência nenhuma, ele é um derrotado. O verdadeiro evangelho diz que nós podemos pisar na cabeça da serpente e do escorpião, e que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Nós temos autoridade. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Então o evangelho verdadeiro não te dá medo, ele te dá autoridade. Glória a Deus ou não? Agora veja, quando a gente começa esse processo de regeneração, a gente tem que entender o que eu falei ontem. Lembra quando eu falei da purificação do metal? Eu citei até o ponto de ebulição de cada metal. Lembre-se do que eu falei. Eu disse assim, ó, quando o funileiro, né, ou acrisoleiro, ele vai
colocar o metal em ebulição, ele sabe até que ponto, até que temperatura aquele metal suporta. O ouro suporta um tanto, o chumbo outro, o ferro outro, cada metal tem o seu, suporta um tanto. Deus sabe o tanto que a gente suporta também. A Bíblia diz que nenhuma tentação pode vir além do que a gente suporte. Nenhuma provação pode passar daquilo que a gente suporta. Então Deus, ele não tenta a ninguém. Amém? Ele não tenta a ninguém. Agora veja. Quando você vê o trabalho do funileiro para purificar o metal, ele pega o metal, primeira coisa que ele faz, ele abre a torneira, ou então pega uma bacia com água e joga o metal dentro. Aquela água vai tirar a poeira, aquela impureza que está no metal, mas vai tirar o que está na superfície, porque o que está dentro, a água não tira. Tira? Não tira. Você toma banho, sim ou não? Glória a Deus por isso. Quando você toma banho, a água tira a impureza da superfície, mas a sujeira do seu coração sai? A imundície que está na sua mente sai? Não. Então veja, o funileiro pega o metal limpo na água, mas para tirar a impureza de dentro, ele joga no fogo, na temperatura que aquele metal suporta, e ele coloca no fogo, e aquele metal é derretido, e é purificado, sai toda a impureza. Ele vai derreter, por quê? Porque tem que tirar a impureza interna. Quando ele tira a impureza do metal, olha o que ele faz, ele coloca no molde, ele destila aquele líquido do metal no molde, para que aquele metal tenha, ou se molde, esteja moldado, exatamente como o funileiro quer que ele se torne agora. Amém? Ou seja, nós temos que entender que os moldes de Deus, os moldes da palavra de Deus, é uma ação da água, que é palavra, mas também é uma ação do fogo, do Espírito, para que a gente entre nos moldes de Deus. Quando esse metal é colocado nos moldes, para ter o molde, o que é que ele faz por último? Está quente, está pegando fogo mesmo, ninguém consegue pegar. Ele pega um ferro assim, pega lá o metal que já está moldado e coloca de novo aonde? Na água, para que seja refrigerado pela água. E ali ele vai endurecer, porque agora a água trata de enrijecer. Ou seja, quando você passa pelo processo da lavagem com água, quando você passa pelo derretimento do fogo, quando você é moldado por Deus, você é lançado na água novamente da palavra, para quê? Para ser crente rígido, para ser crente forte, para ninguém te derrubar, para o inferno nem nada te derrubar, nenhuma tentação subjugar você. Então, quando a gente percebe esse processo, com atenção, com responsabilidade pela nossa alma e pela nossa família, porque nós temos que pensar em nós, na nossa família, tanto de casa como a espiritual que está aqui, amém? Então eu tenho que olhar para o Flávio. O Flávio, eu olho para o Flávio cuidando do Flávio, mas eu não posso cuidar só do Flávio. Ele tem a Fabiana, ele tem a dona Raimunda, eu tenho que olhar para a família deles, amém? Mas eu olho para eles e eles vão olhar para quem? Eles vão olhar para a Stephanie, eles vão olhar, tá vendo? Eles vão olhar para o irmão que está ali, o pastor Paulo, mas é pastor, mas tem que olhar para o pastor também, tem que cuidar dele. O irmão Linhares tem que ser cuidado, cada um de nós tem que ser cuidado. Quando a gente começa a perceber isso, nós nos sentimos corpo, nós nos sentimos família, nós nos sentimos igreja, nós nos sentimos congregação. Nós não só sentamos e frequentamos uma instituição religiosa, nós estamos envolvidos em um processo de regeneração coletivo. Sabe como é que é o nome disso lá em Isaías 11? Espírito do conselho. Entendeu? É uma ação cétupla do Espírito. Ele é Espírito do Senhor, Espírito do conhecimento, Espírito do entendimento, Espírito da fortaleza, Espírito do conselho, Espírito do temor. Enfim, ele age de 7 formas para poder alicerçar a igreja como igreja. Por que você muitas vezes olha e diz assim, rapaz, fulano, tantos anos de convertido e está fazendo coisa errada? Quem já viu isso? Levanta a mão. Deixa eu perguntar, quem aqui já é convertido? Levanta a mão, faz assim bem alto.
Bem alto, quem já é convertido. Bem alto assim, bem alto mesmo. Bem alto assim, vai, passando a mão quase do teto, vai. Parabéns, porque eu não sou. Você já é, eu não sou não. Eu devo estar olhando para alguém aí que já foi arrebatado. Entenda, existem jargões evangélicos que a gente usa. O Pai do Senhor não é tão evangélico, é bíblico, né? É o Shalom Adonai. Mas existem jargões evangélicos. Essa coisa de dizer, fulano, tu é convertido mesmo? Irmão, ninguém é. Eu estou falando que salvação é um processo ou é um ato? É um processo contínuo. Então, é todo dia. E aqui eu estou mostrando para você, na igreja primitiva, nós vamos chegar lá, ó, veja aqui. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos no meio por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam como? Veja, juntos. Não eram separados. Eu vou estar em casa, eu sou igreja em casa. Não, tem que estar junto. O que mais? E tinham tudo em comum, e diz mais, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, e mais, à medida que alguém tinha necessidade, e mais, 46, qual é a palavra que começa? Dominicalmente, não está escrito aí? Sabatinamente, está escrito aí? Não, o que está escrito aí? Diariamente. Olha só, descobrimos a pólvora, eureka! Você descobriu que o cristianismo é diário e não é sabatino nem dominical? Porque nem você é judeu, nem você é romano, você é cristão. Amém ou não amém? Então, você tem que expurgar, vou usar até um termo, você tem que expurgar essa versão e visão judaica ou romana que você assumiu. Porque cristianismo se constrói diariamente. Amém ou não amém? Se constrói diariamente. Cristianismo é assim. A gente pode até de forma negligente pensar que dá para... Não, dia de domingo eu me arranjo lá, vou lá, bato ponto lá com o pastor. Oi pastor, estou aqui. Mas isso não vai rolar com Deus. Isso não está fazendo de você a varonilidade e a estatura de Cristo. Veja só, você tem 6 dias de contato com o mundão e 1 dia com Deus. Dá certo isso? Olha como você está perdendo o tempo maior da sua vida com as coisas que não estão edificando. E a Bíblia diz que o que não edifica, destrói. Amém? Vamos nós. Voltando ao assunto do processo, como eu disse, esse processo que acontece com o metal tem que acontecer conosco. É uma ação contínua da palavra e do Espírito. Para quê? Para que eu finalmente me converta naquilo que Deus quer que eu me torne. Deus colocou o final de tudo aqui no texto. Veja no texto, aí em Efésios 4, versículo 13 ao 16. Vamos nós. Diga até. Até não é final? Até que todos, não fala aqui um ou outro, é todos, porque somos um corpo, cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais o quê? Meninos. A Bíblia te chama para ser maduro. Ela fala que tu tem que ter a estatura de Cristo, para que você seja varão perfeito, não imperfeito, mas perfeito. Isso não vai acontecer agora, isso está acontecendo. É um processo de salvação contínuo, dia a dia. Mas se eu passar 6 dias no mundo e 1 dia na igreja, e é 1 hora na igreja e não sei quantas horas lá fora, né? Eu te pergunto, você consegue mudar desse jeito? A tua estatura vai mudar? Tem crente que, vou usar um termo assim, quando se converteu, estava desse tamanhozinho. É para crescer, né? Mas está ficando desse tamanhozinho. Está perdendo. Está diminuindo. Aí alguém diz assim, rapaz, tem dia que eu estou frio, tem dia que eu estou quente. Tem dia que eu estou quente, tem dia que eu estou frio.
Tem dia que eu quero ser crente, tem dia que eu quero ir para o mundo. Pelo amor de Deus, que negócio é esse? Isso vai dar certo, irmão? Por que você fica na corda bamba, em cima do muro o tempo inteiro? Por quê? Por que você não se convence que você tem que se converter por completo, à perfeita varonilidade de Cristo? Por que você não se convence que se você não ajudar, o processo não vai acontecer? Se você não se dedicar, não vai acontecer. Bispo, eu queria ser assim que nem o senhor, e eu queria ser igual a Jesus, ó. Você quer ser igual a mim? Corra que nem eu. Paulo falou que a vida cristã é uma carreira. E a gente tem que correr para chegar na frente. Amém? Então, é corrida, meu irmão. É um alvo. Eu tenho que olhar, eu tenho que me espelhar no Senhor, eu tenho que me espelhar na palavra, e eu tenho que me esforçar. A Bíblia diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz a quê? Perdição. Olha, eu não posso dizer que estou convertido. Por quê? Porque eu sei que a verdadeira conversão só vai rolar quando houver o arrebatamento, porque a terceira salvação é a futura, é a redenção final. É quando a gente vai assim, ó, não abrir e fechar de olho, a gente ó, vai até as nuvens. E a Bíblia diz que vamos receber um corpo de glória. Por que o corpo de glória? Vamos entender isso? Porque todos pecaram e destituídos foram de quê? Da glória. Não tem mais glória. Para receber a glória de volta, tem que ir no processo de salvação até o fim. Entendeu? Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Então até o fim, para receber a glória que está proposta. Entenderam ou não entenderam? E tem um detalhe. Eu já vi muitas vezes pessoas dizendo assim: mas nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é uma mentira. Nós somos trinos como Deus é trino. Nós somos corpo, alma e espírito, e Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Até aí? Mas nós não somos a imagem e semelhança de Deus, irmão. Adão era. Gênesis 1:26 fala que Deus, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Gênesis 5, se eu não me engano, 23, diz que aos 120 anos nasceu um filho de Adão, já tendo pecado, depois que Adão pecou, e ele chamou de Sete, e o filho era a sua imagem e a sua semelhança, não a de Deus. Entenderam ou não entenderam? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque todos que nascem de Adão são a imagem de Adão. Todos os que nascem de Deus são a imagem de Deus. Você não se interessa em saber por que Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai? Porque o Filho é a imagem do Pai. Amém? E como é que você se torna filho de Deus para ser a imagem de Deus? João 1. Agora, os filhos de Deus não são nascidos nem da carne, nem do sangue, nem da vontade humana, mas da vontade de Deus. Quando você quer viver o Evangelho e fazer a vontade de Deus, você vai se tornar filho de Deus. Isso quer dizer que você vai buscar a semelhança de Cristo, porque se Cristo, olhando para Cristo, eu vejo Deus, então eu quero ser igual a Cristo, eu quero imitar Jesus. E quando eu imito Jesus, eu estou recuperando o que eu perdi. O que é que eu perdi lá atrás? A imagem, a glória. Amém? A gente fica tão cego e não percebe que perdemos a glória por causa do pecado. Queremos a salvação, queremos ir para o céu, queremos o arrebatamento, mas continuamos, em vez de investir na regeneração, que é purificação e santificação, a gente continua investindo na velha criatura e no pecado, nos apegando às coisas do passado, sendo negligentes com o Evangelho, sendo negligentes com o chamado que nos foi dado. A Bíblia diz aqui em Efésios 4, que nós fomos chamados em santa vocação. Amém? É uma vocação de santidade. Eu não posso ser negligente com o chamado vocacional para a santidade.
Quando eu me torno negligente, eu cometo a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, o ciúme, a peleja, a dissensão, a facção, a inveja, a bebedice, a orgia. Eu fico nas obras da carne, eu fico querendo fazer coisas que desagradam a Deus. E ainda digo, cheio de ego, Jesus me ama, Deus me ama. E Ele me ama tanto, pastor, que não adianta o senhor ficar me batendo aí com essa palavra, não, porque Deus me ama do jeito que eu sou, e Deus vai me receber no céu do jeito que eu sou. Vai te enganando. Vai te enganando. Você quer saber o que é que a Bíblia fala? Contrário ao que você diz? Hebreus, abre aí, capítulo 10. Diz assim, Hebreus 10, versículo 26. Aliás, eu vou ler o 23 para ajudar mais a compreensão. Diz assim, ó: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Tá vendo? Não pode vacilar não. Olha para o irmão e diz assim, olha para ele assim, com aquele olhar mesmo de como é que chama quando a pessoa é de facção? É faccionado, sei lá, aqueles mesmo bicho brabo mesmo. Fala com, olha para ele e diz assim: ei, tu tá vacilando, é? Presta atenção. Olha só, aqui está dizendo: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Tem irmão que vacila, não tem? Aí foi, não foi, burro no chão. E diz: pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de quê, pessoal? Congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tá? O dia ou da morte ou do arrebatamento. Vamos lá. Versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta o que, pessoal? Sacrifício pelos pecados. Então o que Jesus fez na cruz se torna anulado, porque você prefere viver no pecado. Você não quer se regenerar. Jesus quer te salvar, Jesus te ama, mas você não quer. E quando dois não querem, dois não fazem. Você não aprendeu isso? Então, eu quero, mas ele não quer, então não vai rolar. Jesus quer me salvar, mas eu não quero ser salvo. Jesus quer que eu me congregue, mas eu não quero me congregar. Jesus quer que eu seja santo, mas eu não quero me santificar. Jesus quer que eu seja puro, mas eu não quero me purificar. Ah, mas Jesus trouxe água para mim, para me banhar aqui hoje. Trouxe. E trouxe o fogo do Espírito para poder consumir o teu ser interior sujo. Tem água e fogo nesse lugar, irmão. Mas se você não quiser fazer parte do processo, você vai continuar naquela prateleira todo sujo. E aqui diz assim: já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, olha o que resta: certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Amém ou não amém? Amém. Contrariando o que a Bíblia diz, tanto aqui como em Hebreus 9, 27, que após a morte segue o juízo, o romanismo, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A religião, diga comigo, romana, grega, medo, persa, egípcia e caldeia, desde a antiga Babilônia e até antes disso, preste bem atenção, os religiosos de todos esses reinos passados
faziam orações, cultos, rezas aos mortos. Era uma prática deles. E o cristianismo não aceita isso. O cristianismo diz que após a morte não adianta rezar, orar, não adianta fazer nada. Após a morte segue o juízo. Mas aí, quando a igreja, no ano 300, Constantino resolveu transformar Roma, o Império Romano, em um império de religião cristã, que não é e não se tornou, por quê? Porque na visão de Constantino, o que valia era que os soldados romanos que estavam se convertendo a Cristo, eles entendessem que agora o Estado romano era cristão. Foi uma questão mais política, entendeu? No entanto, o que Constantino faz é que todos aqueles que professavam o cristianismo tinham que, para serem aceitos por Roma, aceitarem algumas coisas da doutrina religiosa romana. Dentre elas, o politeísmo. O que é o politeísmo? É mais de um Deus. O feitio de imagens de escultura, que Roma tinha os seus deuses, Grécia também tinha, e esses deuses, vários deuses, eu posso citar aqui o nome de 15 deuses romanos e gregos, eles tinham que continuar sendo cultuados, mesmo que mudassem os nomes, mas tinham que ser cultuados. E aí, para que Roma continuasse fazendo oração pelos mortos, para que as portas do além se abrissem, como era na ideologia romana, grega, egípcia, babilônica, dos caldeus e dos medos e dos persas, o que é que eles tinham que fazer? Eles tinham que embasar isso em um livro que é chamado, diga, espúrio ou apócrifo. Você vai ver na Bíblia católica, apostólica, romana, não cristã, aquela Bíblia tem 7 livros a mais, dentre eles, segundo Macabeu, que fala do purgatório. Gente, o que é que você aprendeu no catecismo lá quando você era católico? Que quem morre em graça, mas não está preparado para morrer, mas está em graça, vai para o purgatório para ser purificado e depois vai para o céu, não é assim? Aí tem que ter uma missa pagando aquele negócio lá, né, para poder promover a alma ser purgada e tal, aí 7 dias, 30 dias, até 1 ano, se o cabo for ruim demais, é 10 anos, vai. Veja, isso foi uma invenção que era simplesmente para continuar a doutrina romana, que é pagã, não é cristã. Culto a mortos, culto de corpo presente, oração pelos mortos, purgatoricismos, nada disso está na Bíblia. E nada disso é ordem de Cristo. Nada disso está dito pelos apóstolos. Quem está entendendo isso? Mas veja, olha o que está no pano de fundo. Eu estou dizendo para vocês se purificarem e se santificarem enquanto vivos. Mas o catolicismo romano diz que depois da morte você ainda pode ser purificado. Se você sabe que pode ser purificado depois da morte, para que você vai se santificar agora? Entendeu ou não entendeu? Olha a jogada do capeta. Bom, é que nem a quaresma, o carnaval, que é a antiga Saturnália. As pessoas são liberadas para o carnaval e depois elas têm que o quê? Entrar em jejum, numa quaresma, para depois uma semana santa seguida, né? E purificar do carnaval, da festa da carne. Isso foi permitido por vários papas do passado. Viu? Era a Saturnália. Agora veja. Só um minutinho, veja bem. Essa ideologia que é proposta pelo romanismo, ela diz que você pode passar a vida fazendo coisa errada, mas indo à missa, rezando, você recebe graça. E mesmo que você não esteja preparado, quando morrer, você vai para o purgatório e de lá você vai para o céu. Então não é cômodo isso, sim ou não? Não é cômodo? É ou não é?
Quem é que vai se resolver com... E para que Jesus veio então? Para que o sangue? Para que a cruz? Para que o sacrifício? Se você vai ser purificado pelo fogo e não pelo sangue. Sabe como é que isso entrou dentro da igreja atual? A igreja atual evangélica, ela tem algumas coisas, como por exemplo, vou queimar os pecados na fogueira. Sabia disso ou não? Tem igreja evangélica que leva o povo para dizer, ó, você vai botar seu pecado numa folhinha, dizer todos os pecados que você comete, e você vai lançar na fogueira e ali vai anular todos os seus pecados. Você vai entregar para Deus e queimar na fogueira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Fogo não queima pecado. Quem queima pecado é o sangue de Cristo. Entendeu? Só a remissão pelo sangue, não pelo fogo. Mas olha como o diabo é. Ele apresenta uma coisa meio que verdade sem ser. É chamado sofisma. Para que você acredite que o fogo vai consumir o teu pecado lá no purgatório, vai ser purgado. Quando você está com um problema de intestino, de estômago, você não toma um lactopurga? Sim ou não? O lactopurga é para limpar. O nome purgar vem de limpar. Então eles oferecem um lactopurga espiritual, uma saída, entendeu? Então você não deu certo aqui vivo, quando morrer a gente prepara a tua alma lá no purgatório, a gente vai fazer reza para você se livrar do fogo eterno, entendeu? Então você vai queimar lá um pouquinho, mas vai dar certo, depois de um certo processo de queima, você sobe. Isso é mentira de Satanás. A Bíblia continua dizendo que após a morte segue o juízo, amém? Os kardecistas, eles defendem a reencarnação. Os purgacionistas defendem que o pecado pode ser purgado depois da morte. Existem aqueles que que dizem que a pessoa quando morre não tem mais nada depois disso, entendeu? Tem aqueles que dizem que a pessoa vai passar um tempo no inferno, mas depois Deus tira ela de lá. Tem várias ideologias, mas a Bíblia não diz nada disso. Amém? A Bíblia não diz. Então é importante a gente ser biblista e ficar com o que a Bíblia diz. Porque Paulo escreveu em Gálatas 1, 8 e 9, que ainda que um anjo desça do céu e fale outra coisa que a Bíblia não diz, ele seja anátema. Eu vou ficar sempre com o que a Bíblia diz. Amém? Quem entendeu até aqui? Quem quer chegar ao terceiro tempo de salvação, que é o dia da redenção, tem que perseverar. Hebreus 10 diz, necessitais de perseverança, para depois de haver feito a vontade de Deus, alcançar a promessa. Aí diz assim, nós não somos daqueles que retrocedem para perder a alma, mas daqueles que avançam para conservá-la. Então você tem que avançar todo dia, nem é sábado, nem é domingo, é todo dia, perseverando na fé. Fique de pé em nome de Jesus.